ter que abaixar, a música é tão gostosa, né? Tão bonita, mas o reloginho, só aquele que está parado, parou, não quer ir para frente, né, Di? Mas a hora já está aí. Então vamos elevar a Jesus o nosso pensamento, o nosso coração, pedindo assistência dos bons espíritos, para que nós tenhamos hoje todas as bênçãos que viemos buscar, se assim for permitido por Deus nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui novamente, né, o Luciano Silva, que vem falar para nós aqui um assunto: amai os vossos inimigos. Bastante preocupante para nós, né? Será que a gente consegue? Você vai dar receita para nós hoje, né, Luciano? Vou dialogar, senhor. A palavra é sua, fique à vontade, viu? Jesus te abençoe. Amém, te abençoe. Boa noite a todos. Ela acaba me deixando com um compromisso muito grande, né? Passar receita. Mas a gente não passa receita de nada porque a gente ainda está aprendendo, desenvolvendo, né? Traz umas reflexões que eu espero de fato faça muito sentido para vocês, mas principalmente eu já peço a Deus, peço ao meu mentor que me esclareça também, né? As lições do Evangelho, elas não são muito complexas, mas ela tem a sua complexidade diante da profundidade da mensagem, né? Nunca é rasa, nunca é pequena. Muitas vezes, eu não sei quem aqui costuma fazer o Evangelho no lar, recomendo que faça, né? É algo que é muito importante porque acaba nos envolvendo, trazendo uma clareza, trazendo uma compreensão que muitas vezes no dia a dia nos falta, nos passa desapercebido. E o Evangelho vem para isso. Para aqueles que não estão habituados a lidar com o Evangelho, né, ou aqueles que estão chegando agora para a doutrina espírita, é importante dizer o quê? O Evangelho, ele é trechos da Bíblia. Qualquer trecho? Não. Aquelas em que Jesus trouxe uma moral, não simplesmente uma história. Mas então por que o Evangelho? Você traz dos trechos da Bíblia, mas mais que isso, logo depois dos trechos da Bíblia, vem as explicações dos Espíritos. A Bíblia, convenhamos, tem uma linguagem muito difícil, né? Uma compreensão mais sofrida, né? Uma linguagem que não se usa mais, tem que ser respeitada, tem a sua muito valor, sem querer desqualificar, ao contrário, né? Nós não tiramos aquilo do que nos ensinaram, só o Espiritismo trouxe essa condição apenas de suavizar, de trazer ali um dicionário, vamos dizer assim, né? Do que foi dito ali. Então, acreditamos que diante de todas essas características, eu vou comentar um pouquinho com vocês, um trechinho, né, ali ó, do capítulo 12, ESG, quer dizer, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai aos vossos inimigos, a cura da ferida, através do perdão. Então, eu me aproveitei aqui de uns slides de outra oportunidade e complementei para se adequar a essa mensagem que eu espero trazer para vocês de uma maneira bem legal.
E vamos lá. Ele começa assim então: retribuir o mal com o bem. Aprendes que foi dito: amai ao vosso próximo e odiai aos vossos inimigos. Parece fácil, né? Todo mundo já compreendeu isso, né? Eu amo quem me ama, quem está comigo, e odeio quem me trata mal. É mais ou menos que uma programação, nascemos com isso, né? Afago quem me afaga, atropelo quem me atropela. Mas isso vem da onde? Muito da lei de Salomão, né? Do Antigo Testamento, da condição de olho por olho, dente por dente. Mas se assim ainda tivéssemos permanecido, hoje em dia estaremos todos cegos e banguelas, não é? Mas aí veio Cristo e falou: olha, vocês não precisam mais seguir essa lei tão firme, tão severa. Estamos em outros tempos, precisamos nos aperfeiçoar. E nessa condição, ele trouxe logo em seguida: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás no céu, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? E aí o que ele está querendo nos ensinar? Se a gente repugna, se a gente procura se afastar do mal, por que vamos imitar a conduta do mal? A mim me parece muito lógico, né? Se eu não quero aquilo que me faz mal, por que eu vou me comportar da mesma maneira? Então ele fala: Deus, ele é justo e bom. Assim como, e aí ele coloca ali uma mensagem bastante ampla, que a chuva cai sobre todos. A chuva, vamos entender que seja uma condição de frutificar. Sem água nada cresce. Concordam com a gente? No deserto, uma escassez absurda de alimento, de sombra, de árvores, porque não chove. E essa chuva bendita vem justamente para florescer, vem justamente para trazer a bênção para quem? Para quem é bom? Não, vem para trazer para todo mundo. Só que, se você não retirar as ervas daninhas, elas vão crescer. Lembra da historinha do joio e do trigo? O joio e o trigo, se vocês pegarem, eles são muito parecidos, né? A diferença é que o joio produz quase nada. E, se eu não me engano, suas sementes também não são muito boas de bom proveito, né? Então, uma coisa vai afinando com a outra. Da mesma maneira, a gente já entende que a semeadura é livre, mas a colheita é necessária, né? Então, a chuva que vai regar tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você espalha, vai lhe obrigar também a colher, a trazer. E nessa medida, se a gente entende que a condição de nós imitarmos o que nos fere,
porque estamos magoados, porque estamos feridos, é uma condição de não extinguir o mal, mas de multiplicá-lo, de replicá-lo. Então, a primeira frase, que é do Antigo Testamento, vem: amai aos vosso próximo e odiai os vossos inimigos. É muito cômodo. Às vezes, as pessoas acham que é correto. Não entendo desta maneira, porque entendo que ele fala um pouquinho depois, nessa explicação. Porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É fácil? Não. Mas eu digo para vocês, uma fofoca, ela só acaba quando você não a conta. Não é verdade? Quando que acaba a fofoca? Quando você não conta. Quando que o mal se propaga? Quando você replica. Quando que a entrada é do outro lado? Não é aí. Por favor, auxiliar a pessoa que está ali no fundo. Né? Ela está tentando entrar pela porta de vidro ali. Mas vamos continuar. Está parecendo mais clara a situação, né? Não propaga aquilo que te faz mal. Alguém conhece Paulo Freire? Se não conhece, em um momento ou outro já ouviu falar. É um grande educador e, graças a Deus, veio para o Brasil, se desenvolveu, é um dos maiores doutores reconhecidos, e ele fala que é muito triste quando seja bem-vinda. É muito triste quando aquele que sofre tem como meta ser o seu agressor. E não é verdade isso? E aí vamos pensar da seguinte maneira: quando a gente, não sei se todo mundo aqui é filho caçula, eu sou, né? Não passei tanto por isso, mas serve de bom exemplo, porque eu sei que é uma condição que ocorre com muitos. O filho mais velho tem um segundo poder, o poder dos pais, daí vem o filho mais velho, né? E aí às vezes ele dá uns cascudos, né? Não deixa de castigo lá, aproveita da ingenuidade ou do tamanho do menor e vem e dá uma folgada, né? Faz algo que a gente considera ver que não é legal, mas é uma certa tradição nessa condição. E aí vamos imaginar o seguinte, que esse filho mais velho case e o pai ou a mãe ou um parente chega com uma criança mais nova. O que ele faz? Olha, quando era da sua idade, eu tomava muito cascudo, né? Eu fui muito humilhado, muito perseguido pelo meu irmão mais velho, e eu não vou fazer isso com você. É isso que ele faz, ou ele fala: agora é minha vez de descontar. Você não sabe porque eu passei, fica quieto e dá outro cascudo. Essa é a condição de espalhar o que não se deve, né? Agora chegou a minha hora. Não, agora é só hora de cessar. Agora é hora de parar o mal. Se você não propagar, ele não vai continuar. Que exemplo que eu tenho que dar? De acolhida, de saber que aquilo me fez mal, e eu não quero que o outro sofra também. Mas somos ainda muito viscerais, muito materialistas. Estamos aqui nessa terra que é agressiva. E qual que é a situação? Eu quero descontar. Aguentei tudo calado, agora é minha vez de soltar a minha raiva. E qual que vai ser o ciclo? O que vai acontecer? Gente adoecida adoecendo outra gente. E a partir do momento que você não toma consciência de que isso é nocivo, de que isso é ruim, existe uma cadeia de repetição
né, um ciclo que não vai parar, ou só vai parar quando um tomar a consciência, quando ver que o mal que sofro não devo continuar, não devo propagar esse mal. Então, aprendi. Muitas vezes a condição é: eu entendo que é ruim, mas eu não compreendo que eu tenho que parar. E continua. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentimento da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expressão de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. E aí chega ao ponto essencial do que é amar os nossos inimigos. Amar não é colocar no colo. Amar não é colocar para dentro de casa. Amar não é aceitar o mal que me fazem. Amar ao próximo é não desejar a ele o que de errado ele faz para comigo, para que justamente esse mal acabe, para que justamente esse mal termine, para que eu não seja o elo que propaga aquilo que eu já entendo necessariamente de ruim. Amar o nosso inimigo não é saudá-lo com alegria e amor, mas sempre ter para com ele compaixão. Se eu vê-lo desmaiado, abandonado, ridicularizado, não é aproveitar da situação e fazer como o irmão mais velho. Agora é minha vez de aproveitar. Agora ele vai ver. Agora ele vai sentir na pele aquilo que eu sofri. E ele vai aprender através do ódio. Você acha que alguém que está com ódio recebe mais pancada, ele sente menos ódio? Você acha que aquele que está sendo humilhado, ou que já humilhou, e acaba ficando na posição que daquele que foi subjugado, agora o subjuga, cria essa condição de afeto? Eu acho que a resposta é simples e clara: não. Então, o que temos que ter? O nosso amor vem através do cessar da condição do mal, de não espalhar. Eu não preciso, mais que isso, eu não devo confiar naquele que não tem a índole da bondade da retribuição, mas eu necessariamente não devo retribuir aquilo que me entregou e não me foi bom. Compreenderam isso? Amar ele é não desejar o mal que ele me oferece. Mas amar não é lhe dar as costas sabendo que tem uma faca que pode me apunhalar. Se afasta. Não permita, rompa, mude. Não acolha o que lhe é mal. Se você está com sede e ele lhe oferece um copo de água do mar, simplesmente pela crueldade de lhe estender a mão de um copo de água, mas sabendo que aquilo só vai lhe machucar, só vai lhe ferir, não é aceitável, não é
inteligente. Estou procurando outra palavra, mas é essa a condição. Não é inteligente você saber que lhe oferecer veneno vai matar a tua sede. É impossível, não vai acontecer. Mas se o caso você estiver na posição contrária, não deixe ele morrer. Apenas ofereça o necessário para a sua salvação. Você não precisa cuidar dos ferimentos, mas é necessário que você leve até o pronto-socorro. Não precisa ficar com ele. Mas não deixe morrer, nem perecer. Não é? Você oferecer o necessário e o mínimo de condição que você precisa ter, não é uma condição de vingança e nem uma condição de me ajuda, de não ver? Piedade não, piedade temos que ter sempre, né? O que não devemos ter é um amor desmedido em relação ao mal recebido. Foi mais didático agora, né? Um pouquinho melhor, acredito. E nessa condição que eu digo para vocês, tem um pouquinho mais para frente a frase, mas eu não vou conseguir fugir, porque é uma explicação muito boa. Não queira, né? Não ofereça o mal se você quer o bem, mas você sempre oferece bem para quem lhe quer mal. Mas sempre se proteja da certeza de que aquele afeto aparentemente apresentado, mas nem sempre com uma condição de lealdade, seja tida como... só me vem palavras ruins. Feito de bobo, né? Não se permita ser feito de bobo. Seja inteligente. Se me maltrata, se me prejudica, se não me acolhe, se afasta. Mas se encontrar em situação difícil, ajude. Essa é a condição. A partir do momento que você não propaga o mal, muitas vezes o seu exemplo é o que vai servir de arrasto para a melhora. Mas continuemos. Mas qual é essa condição? O perdão. Aí muitas vezes eu ouvi isso de mais de uma pessoa e parece que as coisas vão se reverberando, né? Mesmo sem virando alguns ditados. Eu desculpo, mas eu não perdoo. O que isso quer dizer? Você desculpa, mas não esquece. Se chegar a minha vez. E o que é perdão? Perdão é você compreender. Perdão é você esquecer. Mas não esquecer do que foi feito, não esquecer de não replicar o que me foi feito, não quem me fez. Por quê? Você precisa se proteger, é necessário. E o que o dicionário nos diz? Perdão, remissão de uma culpa, dívida ou pena. 2. Desobrigação do cumprimento de um dever. 3. Disposição para perdoar. E o Espiritismo? Ele traz a certeza de que poderemos nos livrar progressivamente da confusão emocional e nos sentirmos cada vez melhor quando a nós mesmos e a vida. O perdão é do modo de tomar o que está quebrado e torná-lo inteiro. O que o perdão não é. Perdoar não é aprovar comportamentos negativos e impróprios, tanto seus como de outra pessoa.
abusivo, violência, agressão, traição e desonestidade são algumas das coisas que podem ser completamente inaceitáveis. É o que eu digo: se afaste, rompa, não tenha mais relação. E se for impossível? Se for da nossa família, se tivermos alguma obrigação, talvez profissional, né? Acautele-se. Eu não estou dizendo não ofereça ajuda. Eu estou dizendo, muitas vezes, não aceite ajuda. Porque não? Às vezes, lembra do copo de água do mar, para quem tem sede? Uma aparente benevolência e boa vontade de alguém que você sabe que você não pode confiar, não é ridicularizar, é se proteger. É você ter a exata noção do que é preciso para se manter limpo. Olha eu derrubando o microfone. Então entendam, perdoar é a chave. O perdoar é esquecer? Não. O perdoar é compreender. Compreender que a maldade pode estar no outro, mas não deve estar em mim. Compreender é você saber que o outro não tem ou tem uma condição mínima de compreensão do que é certo ou errado, do que é a mais-valia. É entender que se você permitir e não se alertar, a condição vai novamente se repetir. E você novamente vai seguir machucado. Mas vamos continuar. E tem uma palavrinha ainda que é um pouquinho mais complicada, que pouca gente compreende e fala. Indulgência. Do dicionário nos diz: tolerância para perdoar os erros alheios, perdão de culpa ou dívida. É um pouco semelhante com o perdão, né? Mas ela é um pouco mais abrangente. E o que o Espiritismo nos traz como reflexão? Sedes indulgente com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgais com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sede indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Na abertura aqui da nossa sessão, da nossa palestra, a irmã fez uma oração que é praticamente universal, e todos nós sabemos, que é o Pai Nosso. E lá no Pai Nosso tem esse trechinho. Vocês lembram? Sabe qual é? Qual é? Assim como nós. Exato, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é indulgência, né? Indulgência é se por acaso o menino aqui, que é o menor do salão, né? Começar a gritar e correr e falar assim: eu tenho a nítida compreensão de que ele tem uma energia absurda, que eu já não tenho. E eu vou compreender, né? Que fala: olha, foi um rompante ali, e aí alguém vai fazer. Mas se alguém aqui começar a falar junto comigo, fazer perguntas indiscretas, interromper a palestra, né? Eu já sei que se for um adulto, ele já tem uma compreensão um pouquinho mais elevada disso, né? E principalmente aqueles que começam a estudar a doutrina espírita, vem com essa, depois de algum tempo, acaba absorvendo essa condição
E tem uma frase que há um tempo eu não ouço mais, mas quando você começa a estudar e compreender o que é a doutrina espírita, ele fala que a ignorância é uma dádiva. Quem já ouviu essa frase aqui? Né? E o que isso quer dizer? Que a partir do momento que você não sabe o limite da sua responsabilidade, você é inocente. A partir do momento que você conhece o tamanho da sua responsabilidade e aonde você está pisando, você cria uma consciência em que, ultrapassada essa linha da aprendizado, de será cobrado. Vamos a exemplos drásticos para compreendermos essa condição, porque fica melhor fixado. Algumas tribos indígenas têm por costume, ao nascer uma criança com algum defeito físico, eles entenderem que aquilo... Eu não vou falar o que eles entendem porque eu não sou indígena, né? Mas enfim, eles entendem como correto plantar essa criança a fim de que ela possa ser renovada e nascer num novo corpo perfeito. Eles enterram a criança. A nós, que temos um outro padrão de consciência e moralidade, isso é absurdo, nunca faremos isso. E perante Deus, você acha que os indígenas, na consciência que têm, na pureza daquilo que eles entendem como correto, serão julgados da mesma maneira que você, que não enterra, mas não alimenta, não dá carinho e não acolhe? Ah, Luciano, 2 pesos e 2 medidas. Não é 2 pesos, nem 2 medidas. É isso que eu estou dizendo. Deus é muito indulgente conosco em relação aos nossos erros, a partir do momento que Ele sabe que nós não temos consciência da condição do nosso erro. Está aqui a minha companheira linda, que aos dirigentes da casa eu peço que convidem para fazer as palestras. Ela faz uma palestra muito melhor do que eu, é a melhor palestrante daqui, de Bauru, da região, quiçá do planeta. Vejam, não, é verdade, ela é excelente. E uma vez uma amiga nossa explicou para ela, ela conta isso com propriedade, muito maior do que eu, mas é o seguinte: vamos entender que a gente está num ônibus lotado, todo mundo parado ali, segurando, se apoiando para não cair, e o ônibus dá uma freada ou avança um pouquinho mais, você tem aquele desequilíbrio e pisa atrás. Você pisando ali atrás, se ajeita-se, só que sem querer você pisa com o seu salto no pé da outra pessoa. Você é totalmente inconsciente do mal que você está causando. Aquele que está sofrendo o mal, está sofrendo? Por óbvio, né? Está doendo o pé dele. Estão pisando ali, se tiver a mão encravada, então, meu Deus do céu, ele não vai ter indulgência, ele vai te empurrar, né? Mas se ele for uma pessoa muito reclusa, muito quietinha, ou a pessoa da frente é muito grande, né? Ele fica com medo, ele aguenta calado ali, mas a pessoa tem a noção de que está machucando o outro de trás? Não, é inconsciente. Mas a partir do momento que, vamos piorar a situação, todos continuamos no mesmo ônibus, todos estamos na mesma situação, e a pessoa está meio cansada e fala assim: vou me aproveitar do menor aqui. E vai até com um espírito meio negativo, né? Não vou falar vingança, porque pode não conhecer. Mas enfim, por abusar do seu tamanho, ele vai e pisa só para ver a cara de dor do outro. É a mesma situação para aquele que está sendo pisado. Pisou no meu pé, está doendo. Só que o outro tem absoluta consciência do que faz. Qual a indulgência que nós temos que ter com o outro?
partir do momento que ele pisa, está de costas e não vê, ou que ele pisa e está de frente conosco e olha para nossa cara para ver nossa expressão de dor. Qual que é a indulgência? Qual o perdão que a gente vai dar para o outro? Ficou mais claro, né? O que é indulgência. Então, justamente a nossa condição. Agora, como nós vamos replicar isso, é o que eu disse, né? Se a gente simplesmente fala assim, Senhor, desculpa, olha, mas você está pisando no meu pé, podia dar um passinho para frente? Daí o outro, perdão, né? Desculpa, não vi. E sai. Agora, se o outro está com a unha inflamada lá, e já está meio revoltado, cabelo, tipo, você não me enxerga? Aí acabou a indulgência para os dois lados, né? Não tem mais, é bagunça. Então está vendo a condição da propagação do mal, pagando com o mal, vai gerar um ciclo sempre de raiva, de ódio. Não devemos fazer isso. O exemplo eu achei que foi bom. O que vocês acham? Que hora que eu tinha que terminar? 8h30? Dá tempo. Então bem, curar a ferida pelo perdão. Olhe genuinamente para a sua ferida e aceite. Como assim, Luciano? Eu não entendi bem. Vamos ainda nos prender à condição do ônibus. Se a pessoa, ingenuamente, sem querer, pisou no meu dedo e doeu, e eu me manifestar severamente, com raiva, não vai passar a minha dor. Não é? E muitas vezes nós somos vítimas de outro que sequer tem consciência disso. E o perdão cabe nessa situação? Claro que sim. E se o outro tinha consciência, você ficar murmurando, remoendo, se machucando além da conta em relação àquilo, ajuda o perdão? Também. Tem uma metáfora que fala que o ódio é você pegar uma brasa incandescente, segurar na sua mão e apertar com toda a força, querendo que o outro se queime. Tem outra ainda que fala que você deve estender um lençol branco no varal e arremessar de longe carvão. Você enfia a mão dentro do saco de carvão e atira lá no fundo do salão. Errou. Pega outra e atira, com o fim de descarregar todo o seu ódio. Eu vou sujar todo aquele lençol branco com a minha raiva. Ao final você vai ver que, por estar muito longe, algumas pedras acertaram, mas sua mão vai estar totalmente negra. Essa condição. Entender que essa ferida que muitas vezes você carrega dentro de você, o outro sequer percebeu o que faz. E se mesmo se perceber, você tirar esse martírio, carregar esse martírio dentro de você, a única coisa que você vai conseguir é se machucar mais ainda. Quem aqui já perdeu o sono por algum problema? Ninguém? Nossa, só eu que fiz. Ai, que bom. 1, 2, 3. Graças a Deus, sou normal. Vocês também. Adiantou alguma coisa? Conseguiram enxergar a solução durante a madrugada, do pensamento aceleradíssimo e o cansaço batendo e você não conseguindo descansar? Vocês acham que vocês vão tomar decisões mais acertadas de manhã, depois de uma boa noite de sono, ou durante a madrugada por não conseguir dormir? Às vezes é preciso aceitar a sua ferida, não quem o feriu, mas a ferida que ele provocou em ti. Se dispõe honestamente a curar e curá-la. Dê um nome a ela de perdão.
Entenda que a sua dor, entenda que o seu machucado, ele só está ali por algum motivo, porque você foi ferido. Se você não passar pomada, não passar nada para curar, só vai arruinar ainda mais. E se você ficar arrancando a casca, ou por algum motivo torpe, ralar ainda mais, só vai machucar ainda mais. O perdão, muitas vezes, não é para o outro, é para você. O perdoar não é uma condição de abonar o que o outro fez, é simplesmente lhe dar paz. A partir do momento que você tem paz, você não quer guerra com ninguém. Está na letra da música, né? Mas seguimos, estou apertado aqui, tem muito slide. Vamos lá. Observe os aprendizados que ela lhe oferece. Não é sobre o outro, é sobre nós. Acabei de comentar. Não acelere e nem exija sua cura antes do tempo. O tempo tem o seu tempo. Você não falou que tem que perdoar, Luciano? Tem, mas não estou falando que tem que ser agora. Existe todo um processo de amadurecimento. A fruta, ela nasce verde, e ela só vai estar pronta para ser consumida depois que ela amadurecer. Mas você não falou que você tem que se libertar dessa dor, Luciano, que não pode carregar? Sim, mas o esquecer não é perdoar, é o desculpar. E toda vez que você se lembrar, novas mágoas, novos problemas. O perdão não, é você compreender que aquele mal não lhe pertence, é ter a exata noção de que você precisa de paz, e não que o outro está correto. Mas isso leva tempo, não é do dia para o outro, não é em uma hora, não é em uma madrugada, é preciso amadurecer. Muitas vezes, algumas brigas tolas, bestas, que começam por um gesto, por um desentendimento, acabam afastando famílias inteiras da convivência. Quem não conhece histórias assim? Por uma briga de alguma coisa, o filho toma as dores do pai, que briga com a tia, que se afasta da avó, que acha que é independente, que está aqui no mundo sozinho, e rompe todo um ciclo. E é fácil se afastar do problema, muito fácil. Mas e as obrigações que assumimos ao chegarmos aqui nesse planeta? E os karmas que vamos arrastar ainda para frente em relação a isso? E aquilo que nós não entendemos, reencarnamos para aprender. Não é verdade? Estamos aqui num planeta de provas e expiações com o único e exclusivo comando de aprendizado, de melhoramento. Se a gente não melhorar, repetimos do ano e continuamos na mesma série, nessa escolinha chamada Terra. Mas às vezes essa escola também evolui, e aí quem não pode ficar mais na escolinha que evoluiu são os atrasadinhos. Seremos degradados novamente para um outro planeta que o quê? Que esteja na mesma condição, na mesma sintonia que nós. Se nós não nos entendermos, se nós não nos perdoarmos, vamos ter que voltar. Não é melhor resolver agora? Não mais uma vida inteira pela frente em relação a essa condição? E aí, passado o tempo, passada a condição, você vê que o problema nem era tão grande, que a condição nem precisava de tanto alarme, de tanta dor. Era simples. Era em perguntar para o outro: por que você fez isso? O que te levou a pensar dessa maneira? O que você compreendeu que eu não quis dizer? Ou eu quis dizer, mas em relação daquilo que você tem me feito?
10 minutos de conversa, às vezes, leva uma vida inteira de bênção e não de arrependimento. Ficou uma cicatriz, ficou um aprendizado, e que vocês não vão conseguir ver. Não é nesse braço aqui, tá vendo? A cicatriz é tão pequena que já nem sei que braço é. Eu aqui, neste braço, que vocês não vão conseguir ver. Ela já está pequena, mas quando eu era pequeno, eu ia na casa de uns primos, que é uma cidade menor que Bauru, né? E lá tinha muita cerca, né? Era fazenda, tinha muitas fazendas, e a gente brincando, tá? E uma vez a gente foi passar na cerca e cortou meu braço aqui. Ficou uma cicatriz, mas ficou aprendizado. Cerca fura, machuca. O que eu faço? Tomo mais cuidado, ou não passo na cerca. É isso que tem que ter. O perdão não vai tirar a sua cicatriz, mas vai te ensinar a não cometer o mesmo erro. Primeiro passo: buscar a serenidade. Aquiete-se. Quando estamos tomados de emoções, ficamos cegos. Quem no calor de uma discussão acaba cometendo condições absurdas. Que é um exemplo muito clássico: trânsito. Não é verdade? Quem aqui já agradeceu uma fechada que tomaram? Um motoqueiro que entrou, um carro inadvertido que te podou e cortou a sua frente. Você fala: ai, graças a Deus, abençoado seja aquele que entrou na minha frente. Não, né? Ao contrário. Xinga de tudo quanto é nome, despeja aquela quantidade de adrenalina, enfurece. Adiantou alguma coisa? Pior ainda, às vezes você toma atitudes que só pior ainda. Bastava falar: ai, xingue e deixa passar, espraveja, solta, porque às vezes é necessário. Não vai falar assim: ai, amém. Não, xinga mesmo, espraveja, põe para fora, não guarda aquele sentimento ruim, põe para fora. Não é seu, não te pertence, mas deixa aí. Eu tenho um exemplo que é muito forte. Alguém da minha família, que não dirigia muito bem, acabou entrando e cortando a preferencial de uma outra pessoa, de um carro. Essa outra pessoa, enfurecida, passou do lado e xingou a mãe dele. Ele, mais enfurecido ainda, estava armado. Estava armado porque era um bandido? Não, porque era um militar. Tinha porte de arma. Perseguiu a pessoa até conseguir encurralá-lo. Sacou da arma e falou: se chamou do quê? O outro, coagido e às vezes mais inteligente, falou: não, me desculpa, sou eu que sou isso. E acabou. Mas se o outro é mais inspirado que ele ainda, é você, não sei o quê, e ele fala: se ele faz isso, eu tenho que atirar. Acaba com a vida de quantas pessoas nessa atitude? Do que foi morto, dele que perde o serviço, vai preso, da família que não tem o sustento, da outra família que perde o ente querido, muitas vezes com um sentimento de vingança, persegue toda a família do outro. Olha o caos. Acalme-se. Quando estamos tomados de emoções, ficamos cegos. Respira, se enraiveça sozinho. Não vai para frente. Isso só vai piorar. É fácil? Não. Você consegue fazer?
Na maioria das vezes, sim. E quando você não consegue? Muitas vezes machuco quem não deveria machucar. Me arrependo. E aí também vem a culpa. E eu revelo para vocês, a culpa de oprimir, de maltratar quem você gosta no momento de fúria, é muito pior do que você receber essa fúria. Porque aquele que recebe, muitas vezes compreende e perdoa, mas aquele que comete, muitas vezes se tortura, em um grau que mesmo com o perdão do outro, não consegue se perdoar, carrega esse estigma, esse peso dentro dele, que é difícil. E às vezes esse momento de serenidade e deixar passar a raiva e se aquietar, poupa tanto problema, não é? Mas seguimos. Olha que bom, acabou meu tempo e eu já estou na metade dos slides. Eu vou acelerar então ou eu paro por aqui? Não sei. Vou rapidinho então, tá bom? Reforma íntima. Esta é a condição absolutamente necessária de ser compreendido. Por quê? A gente só veio aqui para isso. Qual que é a sua meta? Reforma íntima. Qual que é o seu legado? Não sei. Reforma íntima. O que você precisa fazer nesse planeta? Reforma íntima. E de que maneira? Reforma íntima. Quando? Reforma íntima. Qual que é a pergunta? Reforma íntima. E a resposta? Reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? É o nosso melhoramento, é a nossa compreensão. Viemos aqui porque ainda não aprendemos. Se tivéssemos aprendido, estaríamos em outro lugar ou fazendo outra coisa. Estamos aqui porque precisamos ouvir. Estou aqui porque eu preciso falar, colocar para fora. E aí, como a Viviane, e já falei, chamem ela a fazer outra palestra, que ela é fantástica. Ela sempre fala, e é verdade, citando o Rossandro, que o ouvido mais próximo de que eu estou falando é o meu. E eu falo porque eu já aprendi? Às vezes sim, mas principalmente porque eu preciso aprender ou relembrar. Porque toda vez que a gente estuda aquilo que mesmo que a gente saiba, a gente aprende um pouquinho. Não é verdade? E nessa maneira, como que a gente faz? Reforma íntima. Abacaxi é delicioso. Às vezes as pessoas não podem comer por causa de ácido úrico, que é muito picante, mas é delicioso se a gente descascar. Alguém já comeu um abacaxi inteiro, começando pela coroa? Impossível, né? Não dá. Alguém já mordeu a casca do abacaxi? Não dá. E a casca da maçã? A casca da maçã dá. Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. Muitas vezes a gente tem a inteligência e sabe o que tem que fazer, mas não temos a sabedoria de saber usar. Não é verdade? Morder a casca da maçã é sabedoria. Saber que não posso morder a casca do abacaxi também. E o que quer dizer essa condição da reforma íntima? É aceitar, é ter a coragem de mudar, é entender que somos seres imperfeitos, estamos num processo de amadurecimento, estamos num processo de aprendizado, e dessa maneira entender e enxergar o nosso próprio erro é a condição necessária e vital do nosso progresso. Dizem que se você chamar a atenção de um sábio, ele vai lhe agradecer. Se você chamar a atenção de um ignorante, ele vai te odiar. Você aceitar os seus erros, mas principalmente olhar com generosidade aquele que tenta lhe corrigir com sabedoria, é um presente.
Viviane está na minha vida e é uma excelente professora a me olhar, porque ela tem um carinho, ela tem uma visão de mundo e de uma humanidade, principalmente, que me cativa sempre. Ela tem paciência, que muitas vezes aquele que eu enfureço acaba me retribuindo com a mesma ferocidade. E aí eu vou aprender? Não, porque eu sou reativo. Nós somos seres reativos. Nos ofendeu? Ofendemos também. Nos agrediu? Agredimos também. Dependendo do tamanho do ofensor, né? Senão a gente foge. Mas, enfim, é preciso entender, é preciso se aperfeiçoar e mudar. E de que maneira? Aceitando com coragem os nossos erros e as nossas imperfeições. E de que maneira? O que eu preciso fazer isso? Abandonar a culpa, abandonar o medo, a mágoa, o apego. Muita gente, as pessoas são apegadas ao erro. Conhecem a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não se apegue ao erro. Sejam comprometidos com a sua mudança, com a sua evolução. Com o quê? Reforma íntima. De que maneira? Aprendendo, estudando, vivenciando, não tendo compromisso com o erro. Tenho compromisso com o aperfeiçoamento. É fácil? Não, senão todos fariam. É difícil? Não, a partir do momento que você compreende. E o que a gente está fazendo aqui? Tentando compreender, tentando nos elevar, tentando fazer isso da melhor maneira possível. Perdoar e se perdoar. Esse é um dos grandes passos para que isso consiga e aconteça. Perdoar o outro geralmente é mais fácil que nos perdoar. Depende. Que erro que você cometeu? A quem você feriu? Qual a sua intenção nisso? Qual a sua capacidade de entender e de compreender? São coisas diferentes. Todo mundo aqui está me entendendo. Estou falando em português, de maneira clara, com auxílio de microfone, num tom e num ritmo que todos me entendem. Mas a minha mensagem, todos compreendem? Compreender é trazer para dentro de si e entender que o erro não é mais necessário. Entender é saber que toda vez que eu cometo isso, eu vou continuar errando e penalizando. Eu não vou trazer o exemplo para ninguém, vou trazer o exemplo para mim. Mas vai ser muito fácil de vocês compreenderem. Um erro que eu cometo muito. Quem consegue ver que eu sou meio gordinho? Vocês acham que eu entendo que eu preciso emagrecer porque, por enquanto, a minha saúde está muito bem, estou caminhando, estou respirando, estou vendo e me locomovendo bem. Enquanto a carga não me pesa, eu não faço diferente. Eu sei que eu tenho que comer menos gordura, eu sei que tenho que abandonar os doces e tenho que fazer mais exercícios. Alguém não sabe, não entendeu isso ainda? Todo mundo sabe, eu também. Mas eu ainda não compreendi da necessidade. Por isso continuo gordinho. Ou continuo engordando. Entendeu a diferença? Todo mundo entende o que tem que fazer para melhorar. Mas muitas vezes a gente não tem a compreensão necessária ou a motivação para que isso aconteça. E aí vem aquela velha história que a gente aprende de duas maneiras. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Eu costumo falar que tem um terceiro viés, que é a compreensão.
Se todos entenderem aquilo que lhe é explicado, aquilo que lhe é trazido como lição, você não precisa nem ser pelo amor e nem pela dor, é pela compreensão. Muito mais fácil, não é? Você não precisa ter a energia de querer fazer aquilo. Um exemplo muito fácil por um filho. A gente às vezes não se ama, né? Mas ama o outro, faz pelo outro. Eu não consigo passar uma noite inteira acordado. Mas e se o filho estiver ali na beira da cama dentro de um hospital? Você faz pelo outro. Eu preciso acordar de manhã para levar meu filho para fazer um vestibular, uma prova. Você se prepara, acorda rapidamente, deixa o celular de lado, faz todas as coisas lá, apressa o filho, vai correndo para ter a alegria da conquista, de que ele faça o que tem que ser feito. Mas durante a semana, não acorda cedo para correr, não acorda cedo para fazer a caminhada, não vê os vídeos na internet que é só fazer polichinelo, não é? Mas se a doença chega, se começa a me dar uma gastrite, uma outra coisa, aí a dor me obriga. Mas antes da dor chegar, eu tiver a compreensão do que eu tenho que fazer, eu faço. Então, já estourando o tempo, já vamos terminar por aqui então. Olha só quanta coisa que tinha para frente, ó. Sejamos então perdão e gratidão. Por quê? Por tudo que a gente já aprendeu a não fazer. Gratidão porque ainda a gente vai aprender a fazer melhor. Lembra a história dos indígenas? Eles não serão penalizados por fazerem aquilo que têm a plena consciência do que é bom. Mas a partir do momento que entender, que curar, que cuidar, que estimular e fazer aquele que é imperfeito também dar o melhor de si, é um grande aprendizado. E quando a gente consegue olhar que esse imperfeito somos nós, que tenhamos a compaixão de entendermos a necessidade da nossa autocura, da nossa sobrevivência nesse planeta, do nosso grande melhoramento, que é aquilo que a gente precisa e que viemos fazer aqui, a nossa reforma íntima. Muito obrigado, que voltem para casa melhores do que vieram. Eu vou voltar. Obrigado. Eu gostaria de, antes de encerrar, dar as boas-vindas a Viviane, é esse o nome? Isso. Seja muito bem-vinda à nossa casa e certamente será convidada, viu? Viu, Marlene? Marina. Bastante elogiada, parabéns, viu? Olha. Deus abençoe a união de vocês. Amém. Bem, eu gostaria de dizer que o Luciano, ele falou assim de uma forma didática tão clara que é difícil de não entender, né? Acho que para mim entendi perfeitamente. E eu gostaria de falar também da minha mãe, que era uma sábia matuta lá do sítio, que ela falava assim: quando um não quer, dois não briga. Exato. Isso que ela falava, né, Di? Então isso é sapiência, né? E eu me lembrei disso porque na terça-feira levei minha neta de 20 anos fazer uma endoscopia. Aí eu estava muito apavorada, a menina estava praticamente desmaiada, sedada, eu tinha que pôr no carro, dirigir, e o pisca-alerta lá do carro ficou ligado porque estava em frente ao hospital. Mas enfim, me ajudaram, coloquei a menina no carro, tudo, e vou eu dirigindo lá na Duque, né? Xingada,
Imagina, eu com aquele pisca-alerta, na Duque, xingada por todo mundo, né? Eu falei, mas eu não vou desligar. Eu estou em situação de perigo e minha neta também. E fui assim até em casa, viu, gente? Quer dizer, não dei nem bola para os xingos. Não, eu acho que houve cautela dos demais, que falaram, essa senhora idosa aí deve estar passando algum problema, né? E realmente eu estava, né? Então fui tranquila e não dei bola não. Vá em paz, que Jesus abençoe. E eu gostaria também de dizer que nós não precisamos ser hipócritas e falar, eu te perdoei para sempre, né? Então a palavra seria essa que acho que você estava buscando, hipocrisia, né? Mas que por outro lado, nós precisamos lembrar que nós temos sim inimigos que nos acompanham de várias existências e convivem às vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa, onde estivermos, né, na nossa profissão, e temos que conviver com essa pessoa. Então, qual a nossa obrigação? Lembrar que existe o nosso anjo de guarda, né, nosso anjo protetor, nosso guia, entrar sempre em pensamento positivo, em oração, para que essa pessoa consiga enxergar em nós alguma coisa de útil, de bom, para que nós possamos conviver em paz. Aguardar a ação do tempo, mas sempre fazendo a reforma íntima, né? Tendo tolerância, indulgência, perdoando, na medida do possível. Eu acho que perfeita a sua receita, viu, Luciano? Passou no teste aqui da casa. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Então, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos, sim, sempre a determinação de dar o nosso melhor sempre. Que assim seja.